Olá, pessoal. Esse é um momento muito especial para nós todos, porque nós vamos fazer um evangelho no lar. Nós estamos aqui no lar de Jordelei, né? Nós três no mesmo lar, com um convidado especial, e nós vamos fazer o que sempre a gente deveria fazer muito mais vezes, que é abrir o coração para Jesus, tentar aprender algo, não só no sentido do intelecto, mas especialmente no sentido do sentimento, no sentido da abertura, no sentido do compromisso, né? Da aceitação e do compromisso. Então, esse é um evangelho no lar, como a gente faz todas as terças-feiras, porém com essa conotação especial. Então, convido a todos a colocar um copo de água, um frasco de água ao lado, né, do seu computador, do seu celular, tirar as distrações, tirar as coisas que levam para o mundo exterior e ficar aqui com a gente. Então eu vou fazer uma prece inicial e logo depois Reinaldo vai fazer a leitura, que ele está com o exemplar do Evangelho ao lado dele. Senhor Jesus, nosso querido Mestre, que o teu amor possa nos abraçar nesse momento, que a nossa mente possa transpor as dificuldades e as distrações que acontecem em todo o ambiente, inclusive no que nós estamos. Que as tuas falanges possam, nesse instante, se acercar e, com sua presença, equilibrar os nossos interiores, as nossas mentes. Que as tuas palavras possam mais, Senhor, do que nos tocar, possam nos guiar através das nossas barreiras, através das vicissitudes, através das dificuldades que ainda temos em nosso espírito. Assim seja. Assim seja, assim seja. Os amigos espirituais aqui presentes possam me ajudar a selecionar o capítulo que mais toque ao coração de todos aqueles que estejam assistindo a esse vídeo. Estamos aqui no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, no item 11, o orgulho e a humildade. Lacordaire, Constantina, 1863. Que a paz do Senhor esteja convosco, meus queridos amigos. Venho até vós para vos encorajar a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que antigamente habitavam a terra, Deus dá a missão de vir vos esclarecer. Bendito seja pela graça que nos proporciona em poder ajudar no vosso aperfeiçoamento. Que o Espírito Santo me guie e ajude a tornar minha palavra compreensível e que me conceda a graça de colocá-la ao alcance de todos. Todos vós, encarnados, que estáis em provação e procurais a luz, que a vontade de Deus me ajude para fazê-la resplandecer aos vossos olhos. A humildade é uma virtude muito esquecida entre nós, e os grandes exemplos que dela vos têm sido dados são pouco seguidos. Será que podeis, sem a humildade, ser caridosos para com o vosso próximo? Não, pois a humildade iguala os homens e mostra-lhes que são irmãos que devem se ajudar mutuamente e os conduz ao bem. Sem a humildade, apenas vos enfeitais de virtudes que não tendes, como se vestisseis uma roupa para ocultar as deformidades do vosso corpo. Lembrai-vos daquele que nos salvou, lembrai-vos da sua humildade que o fez tão grande e colocou-o acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometeu o reino dos céus aos mais humildes, foi porque os poderosos da terra imaginam que os títulos e as riquezas são as recompensas dadas ao seu mérito.
e que sua origem é a mais pura do que a do pobre. Acreditam que isso lhes é devido por direito, e quando Deus as retira, acusam-no de injustiça. Ridícula cegueira! Deus vos distingue pelo corpo? Acaso o pobre não é igual ao do rico? O Criador fez duas espécies de homens? Tudo o que Deus fez é grandioso e sábio. Nunca acrediteis a Deus as ideias que os vossos cérebros orgulhosos imaginam. Rico, enquanto tu dormes sob tetos dourados ao abrigo do frio, não pensas em milhares de irmãos teus iguais a ti, estirados na sarjeta? Não é teu irmão teu semelhante, o infeliz que passa fome? Sei que com essas palavras teu orgulho se revolta. Concordarás em lhe dar uma esmola, mas nunca em lhe apertar fraternalmente a mão. O quê? Dirás tu. Eu, descendente de sangue nobre, poderoso da terra, serei igual a este miserável que se veste de trapos? Ilusória vaidade de pretensos filósofos. Se fôssemos iguais, por que Deus o teria colocado tão baixo e a mim tão alto? É verdade que vossas roupas não se parecem em nada, mas se ambos ficassem sem elas, que diferença haveria entre vós? A nobreza de sangue, dirás tu, mas a química não encontrou diferença entre o sangue do nobre senhor e do plebeu, entre o do senhor e o do escravo. Quem te garante que também já não foste um miserável e infeliz como ele, que não pediste esmola, que não a pedirás um dia àquele mesmo que desprezas hoje? Não acabam para ti as tuas riquezas, que imaginavas eternas, como o corpo envoltório perecível do teu espírito? Volta-te humildemente para ti mesmo. Lança, enfim, os olhos sobre a realidade das coisas deste mundo e sobre o que faz a superioridade e a inferioridade no outro. Pensa que a morte virá para ti como para todos, que os títulos não te pouparão a ela, que pode te atingir amanhã, hoje ou daqui a uma hora. E se te fechas no teu orgulho, então eu te lastimo, pois serás digno de piedade. Como esse capítulo é muito extenso, acho que a gente pode finalizar a leitura aqui. Você acha, Robson? Ótimo. Acho que já tem muito material de comentário, e enquanto você lia, eu não pude deixar de notar a coincidência, porque a gente conversava agora há pouco sobre reforma íntima, né? E o orgulhoso, ele não consegue ver aonde estão os pontos a serem transmutados, porque ele acha que ele é acima da média, ótimo, né? Eu sou muito bom já, então não preciso mudar nada. Então, como ele vai fazer reforma íntima, se na cabeça dele ele já está super bem, né? Ao passo que o humilde começa a entender, se não tem pontos que às vezes eu não estou tão bem igual eu fico imaginando, ou eu quero acreditar que eu sou, né? Ele começa a perceber os momentos que a conduta, que o pensamento e que a energia interna dele dão essa oscilada de vibração e acabam denunciando, né, que ainda existe aquele ponto de orgulho, que é uma visão falsa de si mesmo acima do que é na realidade, né? E o orgulho, ele tem diversos tons, né? Ele tem aquele orgulho mais evidente, mais exacerbado, e aquele orgulho, muitas vezes, que nós próprios negamos que temos, mas que, na verdade, está dentro de nós ali e faz parte da reforma íntima. Eu li um capítulo do Evangelho ontem que falava justamente que para você entrar no mundo de Deus, você precisa renascer novamente. E esse renascimento também pode ser feito em vida quando você consegue transformar as suas atitudes, as suas crenças,
ao seu modo de vida, para que possa assumir um papel mais humilde, respeitando a mais irmãos, respeitando pensamentos diferentes, visões políticas diferentes, visões religiosas diferentes. Então, eu vejo que a humildade, e isso Jesus sempre nos mostrou, é a principal ferramenta para que nós possamos empoderar a nós mesmos para fazer a nossa reforma íntima. Se fala tanto de reforma íntima, mas nem sempre conseguimos compreendê-la. Por onde começar? Imagine o tamanho de sua residência. Então, começar uma reforma, a primeira reação que poderá vos dar ou trazer é: viverei numa bagunça por um tempo indeterminado. Quando nós olhamos de forma ampla a reforma interior, então enxergamos todos os processos que precisam ficar e serem alterados. E este pavor gerado nesta ocasião gera o processo contrário da reforma interior. Nós sabemos que o orgulho, que a vaidade, elas são, sim, as tarefas mais importantes de serem trabalhadas no ser humano. Mas, ao mesmo tempo, não é fazer uma passar, estar mais forte do que a outra, mas é encontrar o equilíbrio na vaidade, pois nós também precisamos nos cuidar. No orgulho, porque nós também precisamos crescer e prosperar. No ego, pois o ser humano sem o ego não existiria e não viveria. Veja que Jesus, que os Espíritos que vieram nos trazer essa linda mensagem, eles estão voltados para aquele processo mais sutil, pequeno e escondido. As realidades nossas, com os nossos sentimentos e emoções. Não buscamos com isso a frieza do ser humano. Pelo contrário, buscamos a beleza. Pois então compreendemos que tudo aquilo que dentro de nós se manifesta, externamente será apenas um braço estendido para que a luz também ali esteja. Enquanto minha cabeça estiver um nevoeiro de angústias, de incertezas e de dúvidas, não posso imaginar que, com os olhos abertos, terei eu condições diferentes das quais possuía tempos antes. O ser humano, ele ainda acredita ser o porta-voz da mensagem sublime. E, claro que o é. Mas ele acredita que a sua missão, enquanto encarnado, é ser um mensageiro. Mas isto é apenas uma fagulha tão minúscula do todo. Nós temos por missão maior e máxima nesta existência terrena superar a nós mesmos. Definitivamente tornarmos-nos seres melhores. Então, desta forma, a reforma ocorre, a paz reina e o exercício facilita-se. A intervenção de Deus em nossa vida dar-se-á sempre pelas portas mais simples, sutis e humildes. Espero
ter conseguido colaborar um pouquinho com todos vocês. Muito, mentor, porque sempre é um prazer escutá-lo. E o Evangelho tem sempre essa função, né, de nos conectar com um plano maior. Então é uma oportunidade única fazer um Evangelho com alguém que já tem essa lucidez diferente da nossa, que ainda está aqui materializada. Mas a lucidez de todos tem sido tão bela e tão especial. Gostariam de acrescentar mais? Porque temos esta possibilidade. Eu queria citar uma passagem de um livro que eu estou lendo sobre Simão Pedro, em que em determinado dia ele se viu ali em uma das igrejas, uma das primeiras igrejas cristãs fundadas, no dilema entre apoiar o apóstolo Tiago, que tinha uma inclinação muito grande para as leis judaicas, e, por outro lado, o apóstolo Paulo, que tinha uma inclinação muito grande para a liberdade de expressão. Né? E um dos temas que estavam sendo discutidos ali era a circuncisão. E Simão Pedro, por ter sido um apóstolo direto de Jesus, era reconhecido ali naquele ambiente como uma autoridade em relação à palavra de Jesus, e todos os assistentes, os frequentadores da igreja, esperavam dele que tomasse um partido mais para Paulo ou mais para Tiago. E ele, de forma muito humilde, preferiu calar-se, porque não seria justo, não seria a justiça de Deus pender para o lado de Tiago, que apoiava o judaísmo, ou para o lado de Paulo, que apoiava mais a liberdade. Então, ele, de forma muito inteligente, soube sair daquele assunto e continuou, né, com o estudo do Evangelho ali escrito. E isso revela uma humildade muito grande, porque, de fato, ele ali poderia ter assumido o seu orgulho de ter sido um dos apóstolos com o privilégio de ter caminhado ao lado de Jesus, mas preferiu a humildade e preferiu a beleza do equilíbrio. Né? Então, eu achei muito bonita essa passagem, eu acho que tem muito a ver com o Evangelho de hoje. O equilíbrio, a ferramenta indispensável para a felicidade do ser humano. Os apóstolos todos tiveram papéis importantíssimos. Foram anos após o desencarne do Mestre Sublime, que foi dado importância maior para um do que para o outro. Jesus jamais teve o predileto, pois todos eram iguais diante da justiça daquele ser. Cada um deles, João, Tiago, Mateus, Pedro, Judas, tinham o mesmo contato com o Criador. As mulheres, os velhos. Jamais, no tempo em que estive junto dele, ouvi falar, resmungar ou qualquer outra palavra. Sempre quando tinha a ensinar, nos reunia e então ensinava a todos. Quando um de nós não entendia, então ele chamava e repetia uma vez mais, quantas vezes fosse necessário.
essa história que Emmanuel nos traz nesta belíssima obra chamada Paulo e Estevão. Isso, né, meu filho? Isso. É encantadora demais. Talvez a gente poderia então fazer a prece de encerramento. Gostaria de fazer, mentor? Gostaria, sim. Obrigado, Senhor do amor, por possibilitar-me uma vez mais estar aqui, quase que na condição de um reencarnado. Obrigado, Senhor, por me colocar na condição de instrumento da tua luz, junto com todos estes servidores da paz. Obrigado, Senhor, por nos amparar nesse instante em que tanto necessitamos da tua presença acolhedora e pacificadora. Obrigado, Senhor, pela vida apresentar-se da forma como se apresenta, com as dificuldades, com as alegrias, com as conquistas, com as inseguranças. Mas acima de tudo, Senhor, derrama esta tua luz de forma ainda mais intensa sobre o nosso lar, a fim de que a tua presença possa ser o esteio reformulador do amor, da união em nossos lares. Desta forma, agradecido por ter sido atendido em nossas preces, damos graças e louvamos ao alto. Obrigado, Senhor. Assim seja. Que assim seja. O que é o seu planejamento, mentor? Será que gravamos mais hoje? Podemos gravar, meu querido filho. Peraí, deixa eu enxugar minhas lágrimas aqui. Uma ideia para um vídeo era justamente fazermos um perguntas e respostas, mas selecionando as perguntas de um modo a dar um encadeamento para a gente falar sobre reforma íntima, que a gente vê que tem muitas dúvidas relacionadas a isso toda sexta-feira, né? Começando pela dor, depois passando pela questão da missão pessoal, depois as pessoas falando muito sobre se sentirem perdidas ou estando num vazio. É uma perfeita ideia, meu querido irmão. Quando gravarmos sobre reforma íntima, eu vos convido para que, junto a mim, o de Lázaro, termos uma visão mais ampla. Te convido, na primeira parte do vídeo, podemos gravar isso amanhã, no fim de semana, quando vocês puderem. Você trazer um conceito bastante científico, voltado para a área da saúde, da mente e do corpo físico. E logo em seguida, nós falando sobre as transformações necessárias no âmbito do espírito. O que você acha? Um desafio, mas vamos lá. A vida sem desafios não é vida. Muito bem, mentor, muito obrigado pelos esclarecimentos. Acho que foi uma prévia panorâmica muito instigante para a nossa próxima conversa. E eu acho que isso vai auxiliar muito todas as pessoas do canal. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Desejamos um dia, uma manhã, uma noite muito abençoada a todos vocês. Paz e luz.